todos! Bem-vindos à nossa live de hoje, desse livro de Chico Xavier pelo Espírito Neio Lúcio, Jesus no Lar, 50 mensagens, minha mãe que vai explanar, vai fazer essa grandeza de nos proporcionar momentos lindos sobre a mensagem desse livro. Hoje será o segundo capítulo. Nesse segundo capítulo, ele diz a Escola das Almas. Então, nós vamos hoje aprender um pouquinho mais através dos ensinamentos da minha mãe. Bem-vinda, mames! Marinês Lianeiva, já chegando, pedindo aqui para participar. Vamos lá fazer a transmissão. Beto, muito bem-vindo. Olha lá, minha mãe chegando. Aí. Pronto. Bem-vinda, mãe! Bem-vinda, filha! Olha lá, já falei que hoje é a live desse livro maravilhoso, Jesus no Lar. Nós vamos ver o capítulo, né? O segundo capítulo, que é a Escola das Almas, que nós teremos a grata satisfação dos seus ensinamentos aí através das suas explanações, que é uma coisa abençoada na nossa vida para poder trazer mais alicerce, né, para as nossas vidas. E é isso aí que nós vamos fazer agora. Então, mames, que a senhora seja sempre muito abençoada, como sempre, iluminada, inspirada, e que a senhora possa nos trazer o que há de melhor dessa sua alma linda aí, que pode contribuir com todos nós. Fique à vontade. Então, sejamos todos envolvidos pela luz do Senhor. A lição de hoje é a Escola das Almas. Ela é muito interessante, porque na realidade ela nos mostra assim, a sabedoria de Jesus como mestre, como professor. Então nós sabemos, né, que Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele saía com seus apóstolos para passar ensinamentos para as pessoas que o seguiam, né? E no final da tarde eles voltavam e ele, como estava hospedado na casa de Simão Pedro, logicamente para lá ele se dirigia. Então, e enquanto Jesus pregava, dando esclarecimentos aos seus seguidores, né, passando ensinamentos, aqueles que o ouviam ficavam maravilhados com as suas palavras, com o seu modo de se comunicar com as pessoas. Então, quando chegava esse entardecer, que ele voltava para casa, então, de Simão Pedro, ele atendia as pessoas que iam procurá-lo, né? Iam procurá-lo para quê? Para apaziguar suas almas, né? Para buscar cura das suas moléstias, das suas dores físicas, das suas doenças. E Jesus, então, aproveitava esses momentos, atendendo a todos, e daí ele fazia o Evangelho no lar, que é a lição, a primeira lição que nós vimos, quando ele começava a pregar, que foi o primeiro Evangelho no lar, que foi assim, feito, na realidade, foi por Jesus. Então, ele nos deixou esse exemplo. Então, quando ele fazia assim, esse evangelho, logicamente, ele comentando os textos sagrados, né, a todo o grupo das pessoas ali presentes, os familiares de Simão Pedro, as pessoas o ouviam, olha, com sua voz suave e persuasiva, mostrando grande habilidade para induzir seus seguidores a acreditarem naquilo que ele ensinava. Então, aí já vem a sabedoria de Jesus.
Então, ele induzia as pessoas a entenderem aquilo que ele queria falar. Quer dizer, ele não obrigava, ele não impunha, ele induzia. E a persuasão, na realidade, é um fio condutor dos gatilhos mentais, como inclinação que nosso cérebro toma através de ações e das palavras que nós dizemos, que nós fazemos. Então, olha que coisa interessante. Quer dizer, ele dava um jeito de tocar as pessoas para que esse fio, esse gatilho, esse condutor, mexesse no cérebro para que a pessoa ficasse alerta e começasse, então, a raciocinar. Né? Então, eram palavras voltadas a um aconselhamento que buscava levar os ouvintes a acreditarem naquilo que ele falava. Então, ele queria que os ouvintes, levar os ouvintes tanto a acreditar como a aceitar o que ele estava realmente falando, né? E passivamente, que é outro ponto importante. Né? Ele usava de muita passividade para passar o seu ensinamento. E numa destas pregações, né, quando Jesus, então, terminou essa formosa preleção, a sogra de Simão Pedro indagou inquieta. Então, eu vou ler o que está no livro. Então, ela diz assim, Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Jesus contemplou-a e aguardou para que ela se explicasse melhor. Olha outro ensinamento de Jesus. Ela perguntou e ele logo não respondeu. Ele deu tempo para que ela pensasse naquilo que ela tinha perguntado e para que os ouvintes também se alertassem. Porque você faz a pergunta, tem o silêncio, todo mundo fica em alerta. Então, ele fez essa espera para que ela, inclusive, continuasse a falar, para dar tempo dela pôr para fora aquilo que ela estava sentindo. E, na realidade, ela acrescentou, iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem festas e dissabores. Olha que coisa mais linda. Né? E é o que acontece na nossa vida. Às vezes começa tudo como um mar de rosa e nós sabemos que durante o decorrer da nossa vida, quantos tropeços e quantas pedras nós encontramos. Então, Jesus, olhando para ela, respondeu, o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Olha, gente, o lar é a escola da vida. Essa é a lição de hoje, a escola das almas das pessoas que vivem sob o mesmo teto. Então, naquela época, ela falando isso, nós, hoje, que somos espíritas, que entendemos a reencarnação, para nós fica muito claro isso, e nós sabemos mesmo. Então, o nosso lar é o lugar de Jesus. Mas Jesus não tinha como falar isso para eles. Por quê? Porque eles não conheciam a reencarnação. Eles não estavam ainda preparados para escutarem esse ensinamento, para receberem esse ensinamento. Bom, até hoje, 2000 anos depois, tem gente que ainda não aceita a reencarnação. Então, mas o que Jesus fez, né? Então, agora nós vamos assim analisar. Quer dizer, nós hoje cremos na reencarnação, porque nós sabemos que é no lar
que temos a oportunidade de nos reconciliarmos com nossos desafetos. Como podemos nos reconciliar com inimigos de vidas passadas, com desafetos, com algum desentendimento que ficou para trás, se não tivermos contato com essas pessoas? Como é que nós vamos nos reconciliar? Tem que ter aproximação. E então é no lar que nós aprendemos a nos aceitar, a dividir, a distribuir tarefas, a perdoar as ofensas recebidas, a estender a mão amiga. Então, é um local apropriado para aprender a amar, a respeitar e a aceitar. Essa doutrina abençoada, que é o Espírito, aceitarmos as pedras e os dissabores que surgem em nossos caminhos e para tentarmos, vencê-los. Essas pedras, esses dissabores que a mãe de Simão Pedro citou quando falava com Jesus. Então, olha que coisa tão linda, né? Aí vem o que Jesus, então, faz como mestre perfeito. Quer dizer, nós entenderíamos porque sabemos da reencarnação. Mas como ele poderia passar essa mensagem para essas pessoas entenderem que dependeria delas esse ajuste familiar? Então, o que ele faz? Ele lança a mão, na realidade, de alguma coisa que a sogra de Simão Pedro e as pessoas presentes pudessem entender. Então, Jesus, como mestre perfeito, para explicar o assunto levantado pela mãe do apóstolo Simão Pedro, buscou uma atividade praticada por ela no seu dia a dia. Então, eis agora a sabedoria do mestre e veja o que ele pergunta para ela. Que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? Eu estou lendo isso no livro. A interpelada respondeu titubeante. Naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. E continua Jesus. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Ela responde, de modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, quer dizer, nós não entendemos como é que ela ia servir o pão cru. Ela precisava assá-lo. Após estas explicações, Jesus, com toda a sua sabedoria, comparou esse banquete onde se servira lentilhas preparadas e pão assado, com banquetes festivos no plano espiritual, na vida celestial. Então, olha o que ele fez. Quer dizer, ele citou uma coisa que eles faziam, que era a mesa posta para a refeição. Então, ele nos alerta que na espiritualidade também tinham esses banquetes. Mas será que eram iguais os banquetes? Quais eram os banquetes, então? Então, ele diz assim, há também um banquete festivo na vida celestial, em que os alimentos compartilhados são nossos sentimentos servindo à glória de Deus. Aqui na Terra,
o alimento é material, mas na vida celestial, o alimento, logicamente, é de sentimentos. E continua Jesus explicando que nosso lar, a maioria das vezes, temos que usar a água fervente para o cozimento dos nossos problemas e o forno preparador do pão para burilar nossa alma, construindo nosso cadinho santo. Então, quando Jesus faz essa citação de cadinho santo, nós temos que entender o que significa esse cadinho santo. Porque fala cadinho santo, o que é? É uma vasilha? É uma vasilha. Mas vamos ver o que é que o cadinho santo faz. Esse cadinho, também chamado de crisol, é um recipiente com a forma de um pote que é utilizado para aquecer sólidos a temperatura bastante elevada. Então, ele vai então se derreter para se separar aquilo que é bom daquilo que não é. Então, o cadinho ou crisol, na Bíblia, metaforicamente falando, são lugares ou circunstâncias apropriadas a evidenciar as melhores qualidades de alguém. Então, através do aquecimento, teríamos a purificação do espírito. Então, olha que coisa mais linda. Então, isso existe na Bíblia, né? Esse cadinho. E eles usavam realmente isso. Então, quando eles queriam, assim, buscar as qualidades das pessoas, eles falavam nesse cadinho. Quer dizer, que a pessoa passaria por essa transformação, através, aqui no caso, do calor, da queima. Então, portanto, nosso cadinho santo, que nós temos que colocar no nosso lar, citado por Jesus, seria a oportunidade de substituirmos nossas mazelas, nossos erros em virtude. É a oportunidade do nosso crescimento espiritual. Então, o que nos parece aflição, sofrimento durante nossas vidas, em nossos lares, são recursos espirituais para despertar nossos corações, acordando para os ensinamentos de Jesus e para as leis de Deus. Então, desses sofrimentos, dessas aflições, são retiradas as mais luminosas bênçãos de nossas lutas, renovadores. Então, são lutas renovadoras. Então, é através disso que nós nos renovamos, para termos nosso coração desperto. Somente juntos, examinando vontades e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios, suportando-os, aprendemos a corrigir as próprias imperfeições. Então, Jesus ainda faz uma observação, como é rápida a existência de um homem na Terra. Então, essa rapidez da existência, né, do homem, essa vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã, emite perfume. À noite, desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Por que fala que é um curso ligeiro? O que são
50, 60, 70, 80 anos diante de uma eternidade. Então, nós temos que aproveitar essa escola da alma para podermos desfrutar na vida eterna o nosso crescimento. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Então, vejam que comentário tão importante para sentirmos a necessidade de aproveitarmos essa encarnação, fazendo de nossos lares a escola para aprendermos a fraternidade, desfrutando na vida eterna o nosso crescimento espiritual. Ainda tirado do livro, a sogra de Simão Pedro escutou muito atenciosa e ponderou. Olha o que ela vai falar agora. Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem. No entanto, jamais aprendem. O Cristo, então, pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar. Olha, ele não faz crítica, ele não fala nada. Olha o que ele faz. Ele pergunta para ela novamente. Ah, sem dúvida, né? Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, Senhor. Atiro-as ao monturo, quer dizer, ao monte, ao lixo. Porque feririam a boca do comental descuidado e consciente. Aí Jesus, olhando para ela, responde: ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. Então, veja a lição. O lar é a escola, é a oportunidade para que a gente se modifique, para que a gente cresça, para que a gente se una, para que a gente se confraternize. Né? E, realmente, nem todos conseguem isso. Então, olha a comparação que Jesus fez. O que pode fazer com as lentilhas que não são cozidas? Elas não podem ser comidas porque elas são duras, elas vão machucar se nós formos masticá-las, né? E elas estão misturadas com as outras. Então, foi esse o significado importante. Então, não pode deixar essa mistura, porque vai machucar realmente o outro que está comendo. Então, como ela joga as lentilhas que não cozinharam fora, Jesus faz essa comparação, então, da alma rebelde às sugestões edificantes do lar. Então, se nós analisarmos, veja quantas oportunidades, né, nós temos para que a gente assim se melhore, né, para que a gente cresça, para que a gente aproveite. Então, nós temos ainda, depois dessa fala de Jesus, nós temos assim que a luta comum mantém a fervura benéfica. É o nosso cadinho santo. Por isso que Jesus chama de cadinho santo. É o trabalho que fazemos para que nossas árvores produzam bons frutos. E frutos bons em abundância. Isso dependerá de cada um. É o nosso livre-arbítrio. Aqueles que retardam a hora da colheita deixam de produzir bons frutos por efeito de suas dissensões. Isto é, por ter um comportamento adverso, por estar à parte e não querer se melhorar, né? Trazendo discórdias, desunião, estragando suas relações. Ainda nesse livro, que eu vou ler também, porque é uma coisa assim
que a gente tem que refletir bastante, são as palavras de Jesus. Quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para o celeiro do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então, realmente, eles estão separados, né? Porque eles não têm a capacidade de entrarem ainda no plano mais elevado. E tem naquele ditado por Lúcio, né? E o médium André Luiz, que fala na última hora, que é esse livro aqui, ó, no final da última hora, ele fala uma coisa muito linda, está na página 143. Eu vou ler o que está escrito também com alguma palavra minha. A tempestade virá, e eles, de corações endurecidos, serão levados no turbilhão. Pedirão graças e o Senhor lhes dirá: como implorar graças? Como implorar misericórdia, compaixão? Não tivestes piedade dos vossos irmãos, não entendestes as mãos, não estendessem as mãos àqueles que necessitavam, esmagaste o fraco em vez de os amparar. Buscaram a recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Então, já receberam a recompensa na terra. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Então, é um trecho muito lindo desse livro, né? Então, mas ouvindo tudo isso, né, a gente pode se desesperar. Nossa, será que eu coloquei minhas lentilhas para cozinhar? Será que eu assei meu pão? Será que eu usei meu cadinho santo para me burilar? Então, nós temos que lembrar da bondade e da justiça do Pai. Teremos sempre novas oportunidades para aprendermos a lei de amor, ensinadas, vivenciadas por Jesus. Mas sabemos que enquanto não saldarmos nossas dívidas, não teremos como moradia o reino dos céus. Os homens de bem são chamados a cooperar nas lidas renovadoras, por serem exemplos de retidão, pela maneira construtiva de viver em família e nos trabalhos profissionais. Esse chamamento é indispensável ao despertamento das consciências. E vamos lembrar que o amor sempre ajuda. Quando não julga, não se revolta, não condena, respeitando a lei do universo, beneficia como lhe seja possível. E é verdade, essa lei do universo só nos ajuda naquilo que é possível. Por isso que Jesus sempre fala: ajuda-te que o céu te ajudará. Então sejamos aqueles que são chamados a cooperar no crescimento do próximo. Sejamos aqueles plantando árvores e colhendo frutos sadios. Sejamos aqueles que têm assim, a felicidade de levar as palavras de Jesus
Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Maravilhosa lição, né, mãe? Um Muito grande lindo. aprendizado para que a gente possa refletir bastante na condução das nossas condutas como almas eternas. E realmente a grande oportunidade, a primeira grande oportunidade, está nessa união que nós possuímos dentro dos nossos lares, onde nós podemos desenvolver as nossas almas, daqueles também que nos acompanham. Mãe, meu amor, muito obrigada. Que Jesus ilumine cada dia mais a senhora, a sua vida, essa sua disponibilidade de estar aqui conosco, trazendo essa bênção de palavra do Cristo que tanto nos engrandece, nos enriquece, nos faz crescer como seres espirituais imortais. Então, mãe, que Deus a abençoe sempre e a nossa gratidão. Então, vamos deixar um beijo a todos A que todos. estiveram aqui conosco, aqueles que assistirão mais tarde, outro dia, seja quando for. Ruth, meu amor, beijo para você também. E até a Beijo. nossa próxima live. É isso aí. Toda quinta-feira, às 16 horas, são 50 mensagens desse livro lindo, Jesus no Lar. Hoje nós estamos aqui com o segundo capítulo. Então, aguardem, porque tem mais notícia pela frente, mais aprendizado todas as quintas-feiras. Mais tarde eu publicarei também no meu canal do YouTube. Então aqui ficará disponibilizado no IGTV do Instagram, para que vocês possam assistir, reassistir, curtir, encaminhar, comentar. Assim, o maior número de pessoas poderá também ter acesso a esses ensinamentos maravilhosos de Jesus, que tanto podem contribuir com as nossas vidas através das explanações da minha mãe, Marinês e Anitta. Mãe, Que assim super seja. beijo para a senhora, Tá? Um beijo beijo para para o todos. papai, fique com A Deus, gratidão. todos fiquemos com Gratidão. Deus. Gratidão. Até. Tchau. Até.